1986 foi um ano marcante para os noticiários mundiais. Foi o ano da passagem do cometa Halley, do chocante acidente de Chernobyl, da triste explosão do ônibus espacial Challenger e da expansão da epidemia de AIDS. Imagina como era uma redação de telejornal naquela época. A disputa pelo furo, a corrida pela apuração da notícia em uma época sem internet e a responsabilidade de passar a notícia para milhões de pessoas que tinham a TV como principal fonte de informação. Esse é um dos focos da minissérie The Newsreader, produção australiana que acabou de estrear no Universal, que acompanha a jornalista e âncora Helen Norville na busca pelo seu espaço em um ambiente super patriarcal. E Dale Jennings, repórter que sonha em ir para a bancada e crescer na carreira. Tudo isso enquanto lidam com um turbilhão de eventos, claro. Aqui no Brasil, 1986 também deve ter sido uma loucura para os telejornais brasileiros. Pensando nisso, o Amo Séries vai mostrar como as principais notícias retratadas em The Newsreader foram mostradas no Brasil. Vamos começar pela chegada do cometa Halley. A expectativa por sua passagem após mais de 70 anos transformou os anos 80 na década do cometa, influenciando a cultura mundial. Então, não era de se esperar que no ano de sua passagem, o cometa dominava os noticiários. Olha, Ellen, os observadores vão ter que esperar um pouco mais, porque a previsão é de céu nublado para essa noite. Mas eu estou aqui com o astrônomo Ian Liu. Bom, Ian, quando você acredita que o cometa vai poder ser visto? Por aqui não foi diferente. Diversas matérias e programas jornalísticos inteiros foram dedicados à passagem do cometa. Globo Repórter desta noite mostra o que é um cometa e como a cauda se forma. Por isso a expectativa é enorme daqueles que nunca viram e dos poucos felizardos que viveram para ver o Halley pela segunda vez. O problema é que faltou combinar com o Halley para passar de uma forma mais visível. O posicionamento do cometa, a poluição e a grande iluminação das cidades fez com que a observação do fenômeno deixasse muita gente frustrada. Ainda no campo espacial, no início de 86, os telejornais noticiaram uma das maiores tragédias da história dos voos espaciais. O voo do ônibus espacial Challenger foi cercado de grande expectativa, principalmente por ser a primeira vez que uma civil era selecionada para uma missão. A professora Christa McAuliffe foi escolhida após um processo seletivo com milhares de candidatos. A sua presença representava a ideia de que qualquer um poderia ir ao espaço. No dia do lançamento, milhares de pessoas acompanharam pela TV, mas o que viram foi uma gigantesca explosão do ônibus em pleno ar. Bom dia, eu sou Helen Norville. Interrompemos a nossa programação para trazer as últimas notícias dos Estados Unidos que acabaram de ver o pior acidente espacial da história. A trágica explosão do ônibus espacial Challenger 1 minuto após o lançamento. No Brasil, os telejornais focaram na história de Christa e dos seus familiares e alunos que presenciaram o acidente ao vivo. Mas a atenção maior do povo estava concentrada na primeira professora americana no espaço. O marido, os filhos e os pais dela viram e aplaudiram a partida. Os que estavam assistindo pela televisão, como os alunos da professora, perceberam a tragédia primeiro. Logo depois, o choque do conhecimento abateu os assistentes no Cabo Canaveral e encheu o país de tristeza. Sem dúvida, uma das notícias mais desafiadoras da época foi o acidente do reator nuclear de Chernobyl, sendo impossível desassociar esse acontecimento do contexto da Guerra Fria, que se aproximava do seu desfecho com o fim da década de 80 e a chegada dos anos 90. Devido ao contexto geopolítico da época, o noticiamento do acidente foi cercado por atrasos de informação e muitos relatos nebulosos. Demorou mais de um dia para que a explosão fosse revelada e meses se passaram até que a extensão do problema fosse realmente conhecida. Astrid está ciente de que houve um acidente nuclear? Sim, eu soube que houve um incidente na usina de energia. O meu irmão, que mora na Estônia, disse que ouviu alguma coisa na rádio da Finlândia. Por quê? Não temos muitos detalhes, mas o que sabemos é que detectaram os níveis de radiação mais de 5 vezes acima do normal na Finlândia. Mas não houve nenhum alerta. Eu peço que tome alguns cuidados, como ficar em casa e fechar as janelas. Teve uma coisa estranha ontem. Todos os ônibus foram cancelados. Eles ainda estavam passando, mas estavam todos vazios. Todos indo na direção de Chernobyl. As primeiras notícias nos telejornais brasileiros refletiam bem essa questão.
mostrando o choque de versões, a tentativa de entendimento do ocorrido e ainda a pouca compreensão da gravidade do acidente. Grave acidente na história da indústria nuclear. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram no desastre da usina de Chernobyl, na Ucrânia. Outro acontecimento que os jornais tiveram dificuldade de comunicar foi a expansão da AIDS. A falta de informação e o pouco conhecimento sobre a doença gerava matérias sensacionalistas e cercadas de preconceitos. A série retrata bem essa situação ao apresentar uma polêmica entrevista entre o protagonista Dale e uma mulher soropositiva. Sente raiva por isso ter acontecido? É claro. Disseram que a transfusão de sangue salvou a minha vida, mas na verdade foi uma sentença de morte. Para mim e para os meus filhos. Viu como podemos entender bem o contexto de uma época analisando como os fatos eram noticiados? The Newsreader consegue reproduzir muito bem a forma como a informação era passada nos anos 80. Esse, sem dúvida, é um dos grandes pontos positivos da série. E aí, quer saber mais sobre esse conteúdo? Então curte e compartilhe o nosso canal. E se não é inscrito, se inscreve agora para não perder nada do que rola por aqui. Nos vemos na próxima!